Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema da nossa aula hoje é os setores mais arriscados, então nós vamos falar aqui daqueles setores que representam o maior risco nos seus investimentos. Vamos iniciar falando do setor aéreo. O setor aéreo, ele é arriscado porque ele é muito dependente de fatores externos, como condições de aeroportos, o preço do combustível, a manutenção das aeronaves, que também é impactada pelo câmbio, pois muitas das peças elas são importadas. A demanda no setor ela é cíclica e em cenário econômico desfavorável, as pessoas elas reduzem gastos com viagens. Então nós estamos falando aqui de um setor que ele não é essencial, as pessoas conseguem cortar esses gastos com viagens com muita facilidade. Dessa forma, esse é um setor que ele não tem previsibilidade de receitas. Inclusive, se você verificar os resultados das principais companhias aéreas do Brasil, vocês vão ver que em um ano elas têm um lucro, no outro ano elas têm prejuízo, muitas vezes prejuízos bilionários, e por esse motivo essas empresas elas não conseguem muitas vezes se manter no mercado. Existe um histórico muito grande de falências dentro do setor aéreo. Então, pessoal, nós estamos falando aqui de um segmento que é um segmento mais frágil, que grande parte das empresas, mesmo operando de forma que elas consigam otimizar vários processos, ainda assim elas vão passar por dificuldades, porque é um segmento que é altamente impactado por fatores externos. Bom, um outro setor também que é arriscado é o setor de construção civil, porque também é muito impactado por fatores externos. Então, nós estamos falando aqui de taxa de desemprego. Se as pessoas elas não têm um emprego estável, elas não vão financiar imóvel, elas não vão ter condições de honrar compromissos realizados. Então, é um setor que ele precisa de um cenário econômico favorável, ele é muito dependente de um cenário econômico favorável. A alta das taxas de juros também vai atrapalhar as vendas, porque vamos imaginar aquele cenário de alta inflação. O governo então vai aumentar a taxa Selic para conter a inflação. Os empréstimos automaticamente eles vão ficar mais caros. Se a gente tem o crédito mais caro, obviamente o financiamento de imóvel ele vai ficar mais caro. Então as pessoas elas vão ter maior dificuldade em comprar o seu imóvel próprio. Isso vai impactar, é claro, os resultados do setor. Bom, outro detalhe é a dependência dos programas de financiamento habitacional. E esses programas, eles são do governo, certo? E nós sabemos que não dá para confiar no governo. O governo ele pode mudar esse programa a qualquer momento, de forma que o acesso a crédito, o acesso a um crédito com mais benefícios, ele se torne mais difícil e dessa forma isso vai impactar também as vendas do setor, vai impactar principalmente aquelas empresas que têm o foco em atender às classes mais baixas. O setor também é muito impactado pela inflação dos materiais de construção, então em certos momentos ocorre um aumento de preço nos materiais de construção e muitas vezes essas empresas elas estão nesse processo de desenvolvimento, elas estão construindo um prédio, estão construindo um imóvel e os custos dessa obra eles aumentam muito. Então imagina só, você tem uma previsão de gastos com uma obra e de repente essa previsão ela aumenta de forma desproporcional, de forma que você não estava esperando, justamente pela inflação dos materiais de construção. Então, é outro ponto que vai impactar as empresas do segmento, que também é cíclico. Vocês sabem que o setor de construção civil ele é feito de ciclos. Então, a gente tem o cenário de recessão, depois a recuperação, depois nós temos a expansão e, por último, a superoferta. E vocês sabem que naquele momento de recessão, nós temos muitos imóveis no mercado e não tem demanda para consumir aqueles imóveis. E o que acontece nesse cenário geralmente? As empresas elas são fortemente impactadas, tanto seus resultados como as cotações. É claro que o mercado vai perceber isso e as cotações dessas empresas serão penalizadas. Então você tem que estar disposto a ver as ações do setor de construção civil caindo ali 20, 30, 50%,
num cenário de recessão. Você tem que estar preparado para isso. E é claro que esse é um momento também de grande oportunidade. Se você quer tomar um risco maior, você pode comprar ações de construtoras nesses cenários de baixa. Porque, é claro, você sabe que o setor ele é feito de ciclos. Só que você tem que ficar bem atento, porque nem todas as empresas elas vão conseguir se recuperar. Geralmente, as empresas que vão sair vencedoras no longo prazo são aquelas empresas que têm mais cautela, que elas têm um caixa maior, que elas não se endividam tanto, e são pontos que vocês vão ter que observar. Bom, nós temos também o setor de varejo. O setor de varejo é um setor que, de fato, ele é mais arriscado, porque a elevação dos juros desincentiva o consumo. Então, nesses momentos, nesses cenários de crise, vocês vão ver ali uma redução muito grande do consumo no varejo. Então, é um segmento que ele é altamente dependente do cenário econômico favorável, tem como característica margens baixas. Então, essas empresas elas vão comprar no atacado para vender no varejo, para o consumidor final. E como existe uma alta competição nesse setor, as margens são baixas. Eles não vão colocar ali um prêmio tão grande com relação àquele produto que será vendido, justamente porque existe uma alta concorrência, certo? Então, é um setor também que ele não tem uma barreira de entrada muito grande. Vamos imaginar aqui o varejo de moda, uma loja de roupa. Qualquer pessoa que queira iniciar nesse ramo, ela pode buscar ali roupas em São Paulo, ela pode abrir a sua loja com facilidade, ela vai estar competindo com uma Renner. E é assim que funciona. A gente está falando de um setor altamente concorrido. Além disso, nós temos empresas chegando, empresas de fora, como o Amazon, como o Shopee. Essas empresas elas estão chegando de forma muito agressiva aqui no Brasil e têm capacidade também de tomar mercado das gigantes, como é o caso da Magazine Luiza. Então, essa alta competição acaba por prejudicar bastante a lucratividade do setor. E é um setor, então, que tem como característica o ganho pelo volume, certo? Então, as empresas elas têm que ter aquele volume de vendas altíssimo para que elas tenham uma boa lucratividade. Se ela perder aquele volume, muitas vezes ela pode sair até mesmo no prejuízo. É um setor que, obviamente, também é impactado pela taxa de desemprego e a inflação, ela prejudica a lucratividade da operação. Então, muitas vezes, essas empresas vão fazer alguns parcelamentos longos, vão facilitar a vida do cliente, e esses parcelamentos, principalmente quando é o caso de parcelamentos sem juros, eles fazem com que essa empresa ela tenha prejuízo na operação. Não prejuízo, mas ela tenha uma perda de lucratividade, porque a inflação ela vai corroendo o valor da moeda, certo? Então, se a gente tem um parcelamento ali de 12 meses, vocês sabem muito bem que os R$100 hoje eles não vão valer R$100 da mesma forma daqui 12 meses, devido ao fato de existir a inflação. Então, esse é um ponto que vocês, de fato, vão ter que ficar atentos, e o setor de varejo realmente ele representa um maior risco. Bom, nós temos também o setor de frigoríficos. O setor de frigoríficos é um setor arriscado, porque ele é muito afetado pelo preço das commodities. Então, o preço do boi, na verdade. Então, o que acontece? Se o preço das commodities aumenta, o preço da carne também ele tende a aumentar. Se o preço do boi ele diminui, o preço da carne ele tende a diminuir, e isso atrapalha a previsibilidade de receitas. Então, são empresas que elas vão ter ali uma certa oscilação devido a esse motivo. É um setor muito dependente de exportação. Então, é um setor que exporta muito, por exemplo, para a China. Se, por exemplo, a China parar de comprar, de consumir carne aqui do Brasil, por qualquer que seja o motivo, o que vai acontecer? Esse setor ele vai ter ali, é claro, uma queda gigantesca nas receitas. Então, ele é muito dependente de exportação. O câmbio, quando a gente fala ali de um dólar valorizado frente ao real, essas empresas elas são altamente lucrativas, elas conseguem ganhar mais dinheiro, mas em uma situação contrária também elas vão ser prejudicadas, vão ter resultados mais fracos. É um setor muito exposto a prejuízos causados por doenças. Então, devido a essas questões, muitas vezes o país, inclusive, é prejudicado
com relação às exportações. Então, se ocorre aqui uma doença no Brasil, enfim, envolvendo os animais, é claro que, por exemplo, a China, ela vai deixar de comprar essa carne, ela quer comprar uma carne de alta qualidade. Então, essas doenças que podem atacar ali o gado, é claro que elas vão fazer com que o setor ele tenha resultados mais fracos. Então, isso é um ponto de atenção. Se você investe nesse segmento, você tem que estar preparado para esses momentos. Se uma situação desse tipo acontecer, é claro que possivelmente as ações serão penalizadas. Bom, nós temos também a cultura de proteção aos animais, que vem ganhando força. Então, as pessoas não querem só consumir a carne, elas querem saber como a carne é produzida, como aquele animal é tratado, e muitas companhias, é claro, elas têm que se preocupar mais com isso agora. E esse fator acaba por gerar uma atenção maior com relação às boas práticas do setor de frigoríficos. E por fim, nós temos aqui o aumento do vegetarianismo e do veganismo. Então, esse é um ponto cultural também. São hábitos de consumo, na verdade, as pessoas, por qualquer que seja o motivo, elas estão adotando o vegetarianismo, o veganismo, e isso vai acabar impactando o consumo de carne. E se as pessoas, de fato, elas adotarem esses novos hábitos, o setor ele vai ter uma lucratividade menor, ele vai ter uma redução nas suas vendas. Bom, então por esse motivo o setor de frigoríficos é um setor que não garante uma previsibilidade tão grande de receitas e representa um maior risco nos investimentos. E por último nós temos o setor de turismo. O setor de turismo ele é bem parecido com o setor de aviação. É um setor muito impactado pelo câmbio, então a depender ali do preço do dólar, do preço do euro, as pessoas elas vão deixar de realizar viagens internacionais. A taxa de desemprego acaba prejudicando bastante também o consumo desse setor, e a falta de essencialidade em momentos de crise faz com que as pessoas elas consigam simplesmente cortar essas despesas com viagens com facilidade. Então a gente está falando ali de um gasto que ele pode ser facilmente eliminado e geralmente é um dos primeiros a serem eliminados naqueles momentos de crise. Bom, então com relação aos setores mais arriscados, são esses os principais pontos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e vamos seguir, vamos para a próxima aula.